como você está? Eu estou bem. Bom, eu me chamo Felipe e vou iniciar uma série de vídeos acerca das Sagradas Escrituras, para que talvez nós encontremos aqui nelas, eu tenho certeza que vamos encontrar paz, encontrar descanso. Em dias tão difíceis, uma palavra de conforto para nós. Então fique ligado neste e nos próximos vídeos. Bom, eu vou ler hoje um texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 40. Se você tem uma Bíblia, pegue e me acompanhe. Vamos lá. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era o príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, já gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro, e todos os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu perguntas quem é que me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Bom, esse texto aqui, nesse texto nós encontramos aqui um momento onde Jesus está vindo, um povo já espera ele, uma multidão já espera ele. Quando ele chega, eles cercam Jesus, estão ali, todos apertando Jesus, quando do nada aparece um rapaz por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, era um rapaz importante, um rapaz com um bom poder aquisitivo na época. E quando Jairo aparece, ele corre aos pés de Jesus, ele se prostra, ele roga, ele pede com fervor, fala: Jesus, entra na minha casa, porque eu tenho uma filha que está à beira da morte, se é que já não morreu, então vá lá, toque ela, cure ela. E ele chegou assim para Jesus, e Jesus estava indo. Jesus estava no caminho, Jesus estava indo, e aqui a Bíblia é bem clara em dizer que quando ele estava indo, a multidão estava apertando, quando do nada, uma mulher com fluxo de sangue, já havia 12 anos que ela sangrava continuamente, ela tocou na orla dele, ela foi por diante a multidão e tocou na orla de Jesus, e logo o sangue estancou, e logo ela foi curada. Isso é muito bom ver textos assim. E aí Jesus, ele para tudo, ele fala: alguém me tocou, eu quero saber quem foi. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude, alguém me tocou. E aí Pedro, mais alguns, dizem para ele: ô Jesus, tem um monte de gente te tocando, como que você pergunta quem te tocou? E aí Jesus fala: não, de mim saiu virtude, alguém me tocou, eu quero saber quem foi. Então a mulher, ela vendo que não dava para se ocultar, a Bíblia diz, ela chegou, prostrou-se aos pés de Jesus e falou: eu fui curada, eu toquei, eu estava com fluxo de sangue há 12 anos, e eu fui curada quando eu toquei na orla do teu manto. E aí Jesus disse para ela: tem bom ânimo, que a tua fé te salvou, vá em paz. Quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui, no contexto dele, muitas coisas se passam aqui. A primeira delas, no início, Jairo, quando chega a Jesus. Percebe que Jairo chega, a Bíblia, com facilidade, a Bíblia não põe detalhes em que Jairo se esquivou diante da multidão. Ou seja, a multidão já se abriu para Jairo, porque Jairo era um rapaz importante, tinha um grande poder aquisitivo, era o príncipe da sinagoga, então toda a multidão se abriu para Jairo. Acredito que ali naquele momento, todos falaram: opa, abram alas, é Jairo que está passando, é Jairo, e Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Então você pensa: Jesus, os escribas, os fariseus talvez dissessem: ele só vai para os ricos.
Lá, ele só vai para quem tem um bom poder aquisitivo, é só esses que ele ajuda. Olha lá Jesus, ele só vai para os ricos. Talvez hoje em dia você até pense assim também. Jesus, ele não é um rapaz que vai ir até um pobre. E Jesus, e o Jairo, né, clama pedindo para que Jesus vá até a casa dele para curar a filha dele, que está à morte. E aí no meio do caminho, uma mulher toca ele. E o contexto da história aqui, estudando um pouco mais a fundo, eu descobri que o contexto vai nos dizer que aquela mulher, por ter um fluxo contínuo, ela era considerada como uma mulher impura. Ela era impura e ninguém, se por exemplo ela estivesse aqui onde eu estou sentado, ninguém se sentava à mesa com ela. Ela não podia tocar ninguém, porque se ela tocasse alguém, naquela época era considerado como se quem ela tocasse se tornasse impuro também. Então, a mulher, naquele momento em que ela se esquivou da multidão e ela tocou alguns, ela quebrou paradigmas. Ela quebrou muitos paradigmas porque ela tocou em alguns, mas quando ela chegou até Jesus, talvez ela tenha pensado, eu não posso tocá-lo, porque se eu tocar em Jesus, se eu tocar nele, ele vai se tornar impuro. Mas mal ela sabia que não é nós tocando Jesus tornamos ele impuro, e sim, quando ele nos toca, nós nos tornamos puro, a nossa doença é sanada e nós somos curados. Não é nós tocando nele, é ele nos tocando, é sobre ele, é tudo sobre ele. E quando ela pensou, ela tocou só na orla, e mesmo assim ela foi curada, e Jesus para tudo e falou, opa, alguém me tocou. Porque eu sei que de mim saiu virtude, alguém me tocou. E eu quero saber quem foi. E ali naquele momento ela podia ir embora e poderia não falar que foi ela, porque muitos estavam tocando Jesus. A Bíblia é enfática a nos dizer isso, que muitos estavam tocando, muitos estavam apertando. Ela podia ir embora, ou algum outro poderia dizer, fui eu, Jesus, eu que te toquei. Mas não. Ela ainda não foi totalmente curada. A mulher do fluxo de sangue ainda não tinha sido totalmente curada. Ela tinha sido curada apenas daquilo que ela achava que ela tinha, em que era visível para ela e para os outros homens, que era o fluxo de sangue. Mas ela não tinha sido curada do medo interno que tinha dentro dela. E aquele medo, como o medo que a gente tem muitas das vezes, que acaba nos oprimindo e a gente tem que confessar para alguém, a gente não se aguenta e tem que confessar. Foi o que aconteceu com ela. Ela não se aguentou e ela teve que confessar, ela teve que dizer, fui eu, Jesus. E ela talvez tinha medo de Jesus achar que ela acabou tornando ele impuro e a multidão dissesse que ela tocou neles e tornou cada um ali, aquela multidão impuro. Ela tinha esse medo dentro dela. Mas Jesus a curou. E Jesus, quando ela chegou até ele, falou, tá bom, eu estou aqui. Ela talvez pensou, agora eu vou ser apedrejada, porque eu tornei todo mundo aqui impuro, eu vou ser apedrejada. E ela se prostrou e disse, fui eu estava com fluxo de sangue, nenhum médico podia me curar, gastei todo o meu dinheiro com todos os médicos, e eu estava desesperado, então eu toquei na hora do teu manto e fui curada. E talvez todos esperando que Jesus fosse fazer alguma coisa, ele olhou e disse assim, tem bom ânimo. E olha o que ele fez, ele a chamou de filha. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, fique em paz, é o que Jesus tem para nós. Fique em paz. Fique em paz. Se os teus medos estão te atemorizando, fique em paz. Vá até ele, quebre paradigmas. Se os outros vão dizer que você agora mudou, que você agora só quer saber de Deus, se os outros vão dizer isso para você, quebre paradigmas. Se a tua família às vezes te oprime, se os teus amigos te oprimem, ou se ninguém está contigo neste exato momento, quebre paradigmas, corra até Jesus, porque se você correr, eu tenho certeza, Ele vai te curar. Então, nesse contexto aqui, se fosse eu naquele momento ali, eu ia olhar para aquela multidão como sendo uma multidão de talvez 2.000 pessoas. Para mim seria uma multidão de 2.000 pessoas, mas para Jesus não. Para Jesus são pequenos indivíduos ao qual precisam de cura. Isso que era para Jesus.
Para Jesus ele viu o indivíduo, não como nós homens que vemos grupos. Ele vê o indivíduo, cada um com o seu nome, cada um com o seu problema e cada um com a cura que precisa. E ao tocar nele, você encontrará a cura verdadeira. E aquela mulher naquele dia foi curada dos dois problemas que ela tinha, tanto o fluxo de sangue quanto o medo. E Jesus quebrou tudo. É isso que Jesus tem para você em dias tão sombrios como os de hoje que vivemos, dias tão difíceis, com a política, que não sabemos o que vai acontecer, não só politicamente, muitos aí estão com uma grande crise de ansiedade, suicídio, grandes problemas de hoje em dia. Mas Jesus, nesses dias tão aterrorizantes, Ele pode te ajudar. Antes de pensar em arrancar a sua vida, eu te dou um conselho. Vá até Ele. Ele tem a cura para você. E esta é a palavra que eu tenho para você neste dia. Espero que tenha confortado o teu coração. Fique ligado que teremos novos vídeos postados aí. Então, muito obrigado e que Deus te abençoe.